Você veio aqui adorar um Deus Todo-Poderoso. E eu quero te dizer que Ele ouve a tua oração. Eu quero te dizer, aleluia, que Ele vai visitar o teu lar nessa noite. Que Ele vai visitar a tua casa nessa noite. Talvez você chegou aqui com uma causa impossível, financeira, familiar. E eu quero te dizer que você vai sair daqui com a sua vitória, porque o nosso Deus está aqui. Rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção. Receba, receba, receba. Aleluia. Com muito louvor, com muito louvor. Ei! Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve ao Senhor. Você está chorando, meu irmão. Você está chorando. Está doendo. Eu quero te dizer, não importa, louve o teu louvor. O teu louvor. Ah, o teu louvor, querido. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas, ninguém vai fechar. Ele trabalha para o que nele confia. Caminha contigo de noite. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Adore com muito, com muito, com muito, com muito. Vai com muito. Enquanto você está aqui, enquanto você está aqui, enquanto você está aqui, enquanto você está aqui, o Senhor está trabalhando em teu favor. Enquanto você abre a boca
e dá glória. E levanta a mão e fala assim com muito louvor, com muito louvor, com muito. Deus está visitando o teu celeiro. Deus está visitando aquele que você deixou em casa enfermo. Deus está visitando as tuas finanças. Com muito louvor, com muito louvor. Esteja de pé em reverência à palavra do Senhor. Nós temos 25 minutos para a ministração da palavra do Senhor. E eu não tenho dúvida nenhuma de que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, já tem ministrado aos corações nesta noite. Como disse a nossa irmã logo nos primeiros hinos da harpa, o Senhor está falando, o Senhor está direcionando. O homem de Deus aqui falou. E nós já estamos alimentados, nós já estamos aqui fortalecidos e abençoados pela palavra que já foi ministrada sobre nossas vidas. E eu quero me juntar a este coro de vozes que proclamam a verdade da palavra do Senhor. Foi para isso que o Senhor nos trouxe aqui e nós estamos felizes. Abra sua Bíblia no segundo livro dos Reis, no capítulo 13, a partir do versículo 15. Aliás, a partir do versículo 14. Segundo livro dos Reis, capítulo 13, a partir do versículo 14. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvar a Deus pela vida do pastor Moretti, presidente, pastor dirigente, nosso amigo, a quem nós devemos nossa gratidão, nossa deferência, nosso respeito, nossa amizade. Pastor Júnior, amigo, querido, que sempre nos recebe com muito carinho e muita honra. A família, né? Rafaela, Julínia, Imanete, minha esposa que me acompanha sempre nesses, vamos fazer 25 anos. Glória a Deus, né? 25 anos de casamento, também de caminhada na obra do Senhor. E é o Senhor que nos concede esta preciosa oportunidade de estarmos na sua presença. Isso é dom de Deus, maravilha. Glória a Jesus por isso. Está escrito, segundo Reis, capítulo 13, a partir do versículo 14. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e curvando sobre ele chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim o fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando o pegou, Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E ele lhe disse: abra a janela que dá para o leste e atire. O rei o fez. E Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Assim iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a vencerá somente 3 vezes. Tome seu assento. E se você está feliz com Jesus, dê glória a Ele. Dê aleluia, dê louvor, dê adoração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eliseu, o homem de Deus, o profeta, o grande profeta.
aquele que seguiu os passos daquele que o chamou Elias, o grande profeta. Eliseu vai ser o último dos profetas usados por Deus para realizações de maravilhas na história de Israel e Judá. Tal é a sua importância no seu tempo, tal é o cuidado e o compromisso de Deus com este homem de Deus. Ele é um homem de Deus. Ele é um homem de Deus, como devemos ser todos nós, em especial nós que estamos no altar, à frente do povo, à frente de famílias, à frente de ministérios, à frente do que o Senhor colocou sob nossos cuidados. Como devemos ser nós, singulares na nossa caminhada, úteis e poderosos em obras, para a glória do nome do Senhor. E Eliseu morre. Estes são, quem sabe, os últimos dias, a última fala, a última expressão que ele faz como profeta no seu ministério. A história vai dizer que possivelmente ele já está beirando os 90 anos de idade. E são tantas lições que nós temos para aprender aqui neste texto. Eliseu está doente, está enfermo, é um grande homem de Deus, realizou grandes feitos no nome do Senhor. Israel foi grandemente abençoada pela vida deste homem, e até os seus últimos dias, num leito, doente, sofrendo, aleluia, ele continua deixando Deus usar ele. Ele continua cheio de Deus, ele continua cheio, revestido do poder e da autoridade do nome do Senhor. Ah, que coisa preciosa é essa. Que em todo o tempo eu e você estejamos com esta disposição, com essa disponibilidade de Eliseu. O rei Jeoás vem até Eliseu, porque em tendo notícias da sua morte, fica profundamente abalado, profundamente angustiado. Este rei não é um rei que teme ao Senhor. Ele não é um rei que serve ao Senhor como serviu seu pai Davi. É assim que a tradição descreve os que seguiram os passos de Davi, o exemplo de Davi. Não, ele é como os reis que se afastaram dos desígnios do Senhor, mas que reconhecem, apesar de não seguir os caminhos, os propósitos e a vontade de Deus, reconhece que Deus, na sua grande misericórdia e no seu grande poder, é quem pode fazer toda a diferença na sua vida e na vida do seu povo. Então, Jeoás reconhece que Deus é Deus. Não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. E ele reconhece que Deus é Deus exatamente pela vida de Elias, pelo ministério e o bom andar de Elias, nos dias em que serviu ao Senhor. Não foram poucas as vezes que Elias foi o homem que Deus usou para proclamar libertação para Samaria e para Israel. Em um determinado momento, estes mesmos sírios, contra o qual Eliseu está profetizando uma vitória definitiva, estes mesmos sírios vêm contra o profeta. O profeta está em Dotã. O rei da Síria daquela época descobre que este homem de Deus está revelando todos os planos que os sírios, os arameus, têm para destruir Israel. Cercam a cidade de Dotã, cercam a casa deste profeta. É aquele episódio em que Geazi abre a janela e vê aquela multidão de inimigos cercando a casa. E o profeta diz assim: não tema não, fica tranquilo, maior é o número daqueles que estão conosco. E a história vai seguir dizendo que, outro dia eu vi uma pregação, alguém falando sobre isso, ele nem usou os carros de fogo que tinha lá. Ele pediu para o Senhor cegar: cega, Senhor, o exército que está, o exército inimigo. Pegou na mão desse exército, levou para dentro de Jerusalém. Teve a oportunidade de eliminá-los todos ali, cegos que estavam. Mas ele não era um profeta de sangue, ele era um profeta de salvação, de vida. Todas as vezes que alguém chegou com uma causa para ele, em que a vida estava ameaçada, ele promovia a vida, ele promovia sustento, ele promovia livramento, ele promovia a paz. E uma vez mais,
ele recebe estes inimigos, aconselha o rei, aconselha os de Samaria para que alimentem aqueles que eram inimigos, e com isso ele conquista a paz naquele tempo. À frente, mais uma vez os sírios vêm e cercam Samaria, e o cerco contra Samaria naqueles dias, como disse o Senhor, foi terrível. A fome tomou conta de Samaria de tal forma que o desespero tomou conta dos moradores. Mas o profeta de Deus proclamou uma palavra de sustento, uma palavra de livramento, uma palavra de vida. E assim se fez, porque o homem de Deus assim profetizou. Este rei Jeoás vem até o profeta porque reconhece, como ele mesmo diz aqui, em gritos de choro e de desespero. Eliseu, homem de Deus, chama ele de pai, meu pai, tu és como os carros e cavalos, tu és na verdade a força de Israel. Carros e cavalos não podem se comparar à importância que você representa para o bem-estar desta nação. E ele vem, coisa importante para nós meditarmos, sabe quantas vezes um rei vem até um homem de Deus para prestar homenagens, reconhecer seu valor e chorar desesperadamente pela vida desse profeta? Pouquíssimas vezes. E aí eu tenho uma palavra para dar para vocês, para nós, homens de Deus, mulheres de Deus, e especialmente nós, que estamos à frente da obra do Senhor. Não somos nós que temos que ir atrás dos grandes deste mundo. São os grandes deste mundo que têm que vir até nós, reconhecendo o Deus grande que é nas nossas vidas. Nós temos perdido a perspectiva do valor de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus e da autoridade que o Senhor confiou a nós, e só a nós como igreja. A ninguém mais foi dado a autoridade do nome de Jesus, só a igreja do Senhor. E nós por muitas vezes não compreendemos o privilégio que é representar, estar autorizado pelo Criador de tudo, aleluia. Nós por muito pouco ficamos como o rei Jeoás, desesperados, desestabilizados, porque as lutas da vida surgem, e quando nós percebemos que o cuidado de Deus está sendo ameaçado sobre nós, estamos correndo o risco de perder os cuidados de Deus, é claro que qualquer um nessa situação fica desesperado. Este rei vem até o profeta desesperado, porque sabe que em partindo o profeta, aleluia, os sírios estão logo ali. A razão do inimigo não ter prosperado, a razão do inimigo não ter avançado, a razão do inimigo ter sido derrotado inúmeras vezes, é porque o Deus de Eliseu estava cuidando e zelando do povo em Samaria, em Israel. E o cuidado do Senhor é insubstituível. Não há força de exército, não há força de armas, não há recurso humano que possa substituir o cuidado de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. Não há nada nem ninguém que se possa comparar ao braço forte do Senhor. A mão poderosa e graciosa do Senhor estendida em favor daqueles que o buscam, daqueles que nele confiam. Amém, igreja? Estas são só algumas das lições que nós podemos aprender neste breve relato que estamos mencionando aqui. A Bíblia segue dizendo que em o rei desesperando, porque o desespero dele era esse, Eliseu, o homem de Deus, que fala em nome de Deus e que Deus ouve graciosa e poderosamente, está partindo, vai morrer. Porque morre. Homem de Deus morre, mulher de Deus morre. E eu quero te dar um conselho. Ouçam, homem de Deus, que o Senhor colocou sobre as vossas vidas neste lugar. Deem ouvidos, ouçam atentamente. Porque ele vai morrer, vai. Em algum momento da vida dele, ele vai descansar para o Senhor. Amém, igreja? A menos que Jesus, 150, 200 anos, 900 anos, mas um dia ele parte.
Dê valor à voz do homem de Deus que está com a responsabilidade de conduzir sua vida nos desígnios do Senhor, nos cuidados do Senhor. Este rei, apesar da tolice que ele tem por prática, de não seguir os caminhos do Senhor, ele tem temor ao homem de Deus que segue a voz do Senhor. Então, no mínimo, você deve fazer isso: dar ouvidos à voz do homem de Deus. Amém, igreja? Eu vou partir logo para o final. O Eliseu vai mais uma vez proclamar uma palavra de salvação, de libertação para aquele que vem buscar socorro. Lembra quando Naamã bateu na porta de Eliseu? Eliseu proclamou um ato de fé, um exercício de fé para Naamã. Lembra quando a viúva chegou em Eliseu? Ó, teu servo morreu, tem uma dívida para pagar, meus filhos estão de escravo. Eliseu proclamou uma palavra de providência, de solução, de sobrevivência para aquela mulher. Lembra quando o filho da sunamita morreu? Ele foi, agiu e proclamou vida, salvação. Uma vez mais ele proclama uma salvação, uma solução. E esta solução passa pelo agir do homem. Pelo agir do homem. Porque Deus tem, aleluia, poder para fazer sozinho, sim ou não? Sim. Ele não precisa de ninguém para fazer o que Ele quiser, quando Ele quiser, como Ele quiser. Mas é fantástico como Ele é gracioso conosco. Ele nos chama para fazer parte dos seus planos. Ele nos chama para girar a funda. Ele nos chama para colocar cajado na água. Ele nos chama para colocar os joelhos no chão, para orar e orar e orar, para derramar lágrimas na sua presença, para vir tocar um teclado. Ele nos chama para participar desta obra poderosa que só Ele pode fazer. E aqui tem duas coisas que nós precisamos entender: que Deus não precisa de mim, mas quer usar eu e você, vasos de barro. Oh, que honra maravilhosa é essa! E a outra é: você pode fazer sozinho. Você pode fazer sozinho. Só que o resultado vai ser diferente. E nós cometemos dois erros. Uma, a gente ora e espera Deus fazer. Não, Deus vai fazer, Deus vai mandar anjo, Deus vai mandar corvo, e Ele faz, se Ele quiser Ele faz. Mas invariavelmente, Ele quer que você se mexa. Se mexe aí, meu irmão. Pega a flecha e abre a janela. Estica o arco e lança a flecha. É o que ele fala aqui para o rei. Lança a flecha. É você que vai para a batalha. É você que vai guerrear. É você que vai pelejar. É você que vai vestir e ir para o campo de batalha. É você que tem que fazer. É você que tem que arregaçar as mangas, jovens. É você que tem que estudar, adquirir conhecimento técnico necessário para que você seja doutor, para que você seja bacharel, para que você seja bem-sucedido nos empreendimentos que o Senhor tem desejado para você. É você que tem que fazer. Agora, João 15,5, Jesus esclarece isso: sem mim, nada podeis fazer. Aqui é que entra a fé, meu irmão. É aqui que nós precisamos ser homens e mulheres de fé. É para isso que nós estamos aqui nessa noite. Aprender com o sucesso e com o fracasso daqueles que já caminharam um caminho que nós estamos caminhando agora. Eliseu, case de sucesso. Em todo o tempo, orou e o Senhor atendeu. Um machado afundou. Aleluia. E ele, cheio do Espírito Santo de Deus, da autoridade que Deus conferiu a ele, estendeu um galho, lá vem o ferro do machado flutuando. Dentro do texto, este rei, Eliseu, uma vez mais se deixa usar pelo Senhor. Está no fim da vida, está sofrendo, mas ele não perde a oportunidade de ser um canal de bênção, de ser uma voz profética, de se deixar usar pelo poderoso Deus de Israel. E uma vez mais Eliseu entra em ação. Ô Jeoás, pega o arco,
Pega a flecha, abre a janela. E Jeoás faz isso. E eu tenho dito lá na congregação Aeroporto Sul, e esta congregação também segue esta cartilha: a bênção do Senhor está na obediência. A bênção do Senhor está na obediência. Obedeça. 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 Se você não aprender mais nada, né, de toda essa campanha profética, guarde isso. Obedeça. Obedeça e o Senhor te fará bem-sucedido naquilo que está no coração de Deus e no teu coração. Estica a flecha aí, Jeoás. O Jeoás é rei. Preste atenção. A gente vai estudar o texto bíblico, a gente, né, divaga e considera tantas coisas. Jeoás é rei. Ele não veio na casa desse profeta sozinho. Tem uma comitiva, tem servos, tem segurança, né? Tem o pessoal da mídia fazendo foto, postando no Instagram. Tem toda aquela estrutura que faz parte da corte real. O rei, ele não serve, ele é servido. O rei tem seus arqueiros. O rei tem seus escudeiros. O rei tem quem faça isso para ele. Mas Deus está chamando o rei para fazer. Pega no arco, pega na flecha, abre a janela e atira. É você, meu irmão, é você, minha irmã, que está sendo chamado por Deus para ser mais do que vencedor, segundo o desígnio de Deus. Agora nós estamos numa de sou mais do que vencedor, deitado em berço esplêndido. Irmão, para com isso. Tem que ter disposição para a guerra, disposição para a batalha, para a luta, para o desafio, para o esforço, para o sacrifício, para assumir o risco. E Jeoás vai bem até aqui. Ele obedece. Ele obedece. Ele reconhece que quem está falando com ele não é qualquer homem. Ele reconhece que a autoridade da coroa que ele usa não se compara à autoridade da unção que está na vida de Eliseu. Poderes humanos, igreja do Senhor. Era assim naquele tempo, é assim agora e será sempre. Poderes humanos não podem se comparar com o poder de Deus na vida dos seus filhos. Não negocie. Não negocie a unção de Deus. Não negocie ser cheio do Espírito Santo com ser cheio de qualquer outra competência humana. Não negocie isso. Muito bem, este homem, este rei obedece. Abre a janela e lança a flecha. Até aqui é doidice. Até aqui é doidice. Pastor Moreira estava falando aqui. Eu não estou doido não, irmão. Não está mesmo não, está na direção de Deus. Você não está entendendo nada, você não está compreendendo, você pode estar considerando uma série de variáveis. Mas é Deus que está falando, é Deus que está mostrando, é Deus que está fazendo. Até aqui é doidice. O profeta está. Mas o rei abriu lá, o Jeoás abriu a janela, tirou e ele lançou do jeitinho que o profeta mandou. Agora ele vai saber que esta flecha é a flecha da salvação do Senhor. É a vitória que o Senhor está decretando, determinando, desejando, prometendo para você, rei. E olha, eu vou morrer, mas a promessa de Deus vai se cumprir. Aleluia. Só que o desafio, a proposta, o investimento, o projeto é maior. Não é vencer uma batalha, é vencer todas as batalhas. O texto bíblico é que vai dizer: o Senhor te dará completamente. Você destruirá totalmente os arameus, os sírios, os inimigos. Antes, lança a flecha sem saber por quê. Agora você sabe por que você lançou a flecha. Agora tem uma promessa. Tem um direcionamento de Deus. Foi esclarecido, você vai vencer, aleluia. Você vai prevalecer, aleluia. A causa vai ser resolvida. A sentença será positiva em teu favor. Já foi dito isso. Teu ministério vai crescer. Você vai gravar, você vai anunciar, você vai avançar. Você vai chegar. Já foi dito para você.
Como foi dito para Jeoás, destruirá totalmente. Aí aconteceu com Jeoás o que acontece muitas vezes conosco. Novas instruções chegam. E a instrução agora é: pega essas flechas que tem aí. E aí? Ataca o chão aí. Lança no chão. Eu imagino que a primeira ele está cheio de Deus, cheio da convicção. Eita, vou vencer totalmente, vai destruir. Deus é comigo, esse profeta aqui é de Deus. Quando ele fala, acontece. Aí ele puxa o arco e tchá, a primeira flecha foi com violência, com força, com convicção. Aí o profeta diz: atira mais uma. Vai atirando flecha aí. Atira as flechas, é o que o profeta diz. A primeira ele vai muito bem. A segunda ele já para pensar. Duas, o Deus de Eliseu é capaz de fazer, né? Com uma. E pensando bem, depois que a gente vence uma batalha, a segunda batalha já não é tão difícil. Aí eu já sou forte, aí eu já dou conta de ir sozinho. Estou conjecturando aqui, o texto não esclarece isso, mas eu me coloco no lugar desse homem. Aí, por último, ele já está mais confiante, quem sabe? Mais autoconfiante. Aquele medo, aquele desespero que tinha tomado conta dele até aquele momento foi embora. Uma palavra de vitória foi lançada sobre a vida dele. Então ele lança a terceira flecha e para. Mas ele ainda tem flechas. Ele ainda tem flechas para lançar. Quantos cultos nesta campanha? 8. Quem veio no primeiro culto veio cheio de fé, de graça, de esperança. Ouviu a palavra do Senhor. No segundo, no terceiro em diante já começou a pensar: será que precisa ir no 8? Será que, né? Será que precisa ir até o final, irmão? A Bíblia Sagrada fala de uma perseverança até o fim. Seja na campanha, seja no estudo, seja no casamento, seja no ministério, seja na autoescola, seja na empresa, onde for, tem que ir até o final. E quando você tiver força, tem recurso, tem tempo, tem que ir até o final. É assim na escola de Deus. E aí o rei lança 3 flechas e para. E aí a gente pode considerar um monte de possibilidades, mas eu quero me deter apenas a essa. Talvez autoconfiança. Talvez subestimando o poder de Deus para cumprir. Porque quando você pede uma vez, pede 2 vezes, isso pode representar para você 1 mês, 1 ano. Aí pede mais 2 anos, pede 3 anos e cansa. Aí você vai fazendo o que a maioria de nós faz, acostuma com a promessa. Deus prometeu, vamos ver quando é que vai ser e tudo mais. E a gente vai ficando acomodado. E essa é a razão de nós não alcançarmos muitas vezes a promessa de Deus, ou não alcançarmos a plenitude do que o Senhor pode fazer. E Paulo aos Efésios diz, no capítulo 3, versículo 20, Paulo diz que ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Ele pode fazer muito mais do que a sua melhor imaginação, do que o seu melhor cálculo pode calcular. Calcule aí. É o que Paulo está falando sobre o amor de Deus. Calcule aí o tamanho, a altura, a largura, a profundidade. Pois é, quando você chegar em cálculos como esse, ele ainda está muito aquém de tudo isso. O Deus que você serve é um Deus de plenitude. É um Deus de graça, de bondade, de poder. E a palavra que eu tenho para te dar nesta noite, à luz do exemplo de Jeoás: o Senhor pode e deseja fazer você vitoriosa, fazer vitorioso. Nós aqui estamos sob a direção do Senhor para proclamar a vitória que só o Senhor pode conceder. Existem vícios que só o Senhor pode libertar. Existem dependências emocionais, químicas, de comportamento que só o Senhor pode libertar. Existem metas que só o Senhor pode fazer você alcançar. Só o Senhor pode fazer. E acontece conosco o que aconteceu com o rei Jeoás. Bom, está garantida a
a promessa é sobre a minha vida, vou fazer o primeiro, o segundo esforço. Eu comecei bem, a obediência começou a render frutos, respostas positivas, mas eu ainda não entrei no campo de batalha. E eu ainda tenho flechas, eu ainda tenho saúde, eu ainda tenho tempo, eu ainda tenho recurso, eu ainda tenho oferta no bolso, eu ainda tenho economias, eu ainda tenho talentos para colocar à disposição do Senhor. E eu vou administrando, economizando, guardando para quê que você guarda? Quando? Não, irmão. Usa tudo que você tem. Tudo que você tem, todo o tempo, a disposição, a inteligência, a tua pouca força, a tua pouca fé, usa tudo. Usa tudo, a tua fé do tamanhozinho de um grãozinho de mostarda, coloca ela em ação, porque essa pequena fé, se é toda a tua fé, aleluia, dará ordem a montanhas e elas se transportarão de um lugar para o outro. Foi Jesus quem disse, e eu creio que o que Jesus diz é verdade, aleluia. E a Bíblia Sagrada diz, o profeta repreende o homem que age como um bom homem age, né? Um homem sem conhecimento de Deus, um homem sem fé, não tem exercício de fé. Quem tem exercício de fé é Eliseu, ele não tem vida com Deus, não tem experiência com Deus, não tem temor de Deus, não sabe o que é que Deus pode fazer. Ele ainda olha para as circunstâncias, ele olha para si mesmo, ele olha para os sírios. Ele começa a calcular como ser humano e para de fazer aquilo que o Senhor quer que ele faça. Mas o Senhor continua sendo fiel. O Senhor continua sendo poderoso. Não volta atrás com a sua promessa. Disse que daria vitória e deu vitória. 3 vitórias, como foram as 3 flechas lançadas ao chão. Só que o propósito de Deus para Jeoás e para Samaria era eliminar os sírios definitivamente. E quando nós fazemos as coisas pela metade, nós também recebemos pela metade. E isso não é culpa de Deus. Isso é culpa nossa. Você entende isso, meu irmão? Amém, igreja? Não pare no meio do caminho. Não pare no meio do caminho. Eu comecei, o departamento é pesado, o ministério é cansativo, a saúde, quer saber de uma coisa, pastor Moretti? Toma de volta esse negócio aí que eu não dou conta, eu já fiz o que eu tinha feito. Não, irmão, vai até o final, aleluia, a recompensa. Com Jesus não tem medalha de participação, tem medalha de vencedor. Numa maratona, igreja, numa maratona só ganha medalha quem cruza a linha de chegada. Se entre os homens é assim, por que no reino de Deus vai ser diferente, igreja? Assim diz o Senhor, vai até o final, persevere, confie, creia, em todo o tempo. Oh, aleluia! Deus age na tua ação. Deus age na tua ação. 3 vitórias lá, segundo Reis 13:25. 3 vezes Jeoás o derrotou e assim reconquistou as cidades israelitas, tal qual Deus tinha prometido. Só que porque ele não seguiu o que o profeta, o que Deus desejava realizar através dele, porque ele não fez assim, 7 reis depois, alguns anos depois, Salmanassé, rei da Síria, veio sobre Samaria. Rei de que reino? Da Síria. O reino que era para ser destruído, tomado, subjugado pelo rei Jeoás. E porque ele não perseverou, porque ele não depositou fé, porque ele não foi em frente, porque ele não fez o seu melhor, aleluia, a sua descendência, a nação que seguiu, as gerações futuras pagaram um preço altíssimo. Salmanassé vem com toda a sua fúria e cumpre aquilo que o Senhor também designou para um povo desobediente, para um povo idólatra, para um povo que se afastou do Senhor. Veio o juízo de Deus e Israel foi destituída.
Israel foi dividida, arrancada de Samaria e distribuída pelas nações. Há sofrimentos, há prejuízos, há lamentos que nós estamos hoje suportando, que são resultado de decisões ou de posicionamentos que não foram tomados, quem sabe por nossos pais, quem sabe por nossas mães lá atrás. Agora, isso resolve, saber disso? Resolve alguma coisa para a sua vida? Não. O que resolve é você, nesta noite, aleluia, confiar no que está sendo dito neste púlpito, neste altar. Aleluia. Se Deus te prometeu, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que você pode imaginar. Aleluia. O que te cabe é perseverar na fé, perseverar na obediência, perseverar na ação, fazendo o seu melhor. O seu melhor, pode não ser o melhor para muita gente, mas o seu melhor na mão do Senhor. Aleluia! É tudo o que Ele precisa. É tudo o que você precisa. Se você pode, pastor, posso orar pela igreja? Aqueles que estão em campanha, aqueles que querem nesta noite mudar a sua posição de fé, assumir um compromisso de não mais recuar, de não mais deixar para depois, mas de assumir posição. O projeto de Deus na sua vida continua de pé. Você está em campanha, você está colocando diante do Senhor um desejo que vai no teu coração. Eu quero orar por você nessa noite. É a sua saúde. Os médicos já disseram que é difícil, que é impossível. Mas eu estou aqui para te dizer que é possível. Tudo é possível ao que crê. Eu quero orar por você nessa noite. Feche os seus olhos, estenda as suas mãos. Receba a bênção do Senhor nessa noite. Pai, eu creio no poder que há no nome de Jesus para liberar sobre o teu povo, sobre teus filhos e tuas filhas nessa noite, palavra de vitória, palavra de bênção, palavra de cura. Como já foi dito neste altar, esta noite é uma noite de milagres. Esta noite ficará escrita, Senhor, na história desta igreja, no calendário desta igreja, como uma noite em que o Senhor operou milagres, uma noite em que o Senhor transformou mentes, uma noite em que o Senhor liberou um renovo de fé, um renovo de coragem, um entendimento sobre qual é o nosso papel em perseverança, em confiança, em dependência, em obediência ao Senhor. Que a tua serva e o teu servo que aqui veio buscar uma bênção, veio buscar um milagre, assim como Jeoás foi até o homem de Deus, vieram a este altar, vieram a esta casa de oração, vieram à tua presença, não vieram ver homens, vieram ouvir o Deus Todo-Poderoso, Senhor. Tal qual Jeoás recebeu palavra de bênção, eu também libero palavra de bênção sobre a vida daquele que crê, sobre a vida daquele que confia no Senhor, e em nome de Jesus, direcionados pela verdade da tua palavra, Senhor, nós cremos na vitória do povo de Deus, em nome de Jesus. Se mais alguém como eu crê que a vitória é do povo de Deus, diga: eu creio, diga: eu recebo, diga: obrigado, Jesus, e dê a Ele glória a Deus, dê a Ele aleluia.